Meus irmãos, que a paz de Jesus, o nosso Mestre maior, possa estar com todos nós. Há 6.000 anos atrás, aquele homem, médium de potencialidades maiores até então conhecidas, morando na região mais rica do planeta Terra, a morada das nossas existências, descobre que teria, pela informação dos amigos espirituais, retirar-se daquelas paragens, a chamada Crescente Fértil, modificar o seu nome de Abraão para Abraão e sair em busca da Canaã prometida. Chama a sua esposa Sarai e com ela começa a grande trajetória de mudanças a que o mundo se impôs. Na medida em que esse processo de mudança ocorre, Abraão procura as terras do Egito e ali, ao se aproximar, colocando para a esposa, que era ainda jovem e ele um homem de idade avançada, preocupado que se achava por saber que os egípcios teriam por ela as atrações da própria sensualidade advinda da sua beleza, ele lhe diz: mulher, quando lá chegarmos, direi que és a minha irmã, e a partir deste momento não haverá a volúpia do desejo de tê-la diante de mim, que sou o teu esposo. E assim fazendo, Abraão conquistou a amizade daqueles povos que ali estavam e, sobretudo, a amizade do faraó. Beneficiando ao homem, o faraó oferece servos e servas, lhe dá terras, poder, tudo em decorrência do erro cometido por Abraão em trocar a identidade da esposa, compreendendo, no entanto, que ele desobedecia ao seu próprio desejo íntimo, à sua própria consciência, aproxima-se do faraó e lhe revela estas verdades. E é então que este governante ordena-lhe a partida, mas pela amizade já criada e pela filosofia de semelhança que se apresentava entre Abraão e o faraó, ele permite que ele retire-se para as terras onde procuraria a Canaã, levando as suas servas e os seus servos e levando os alimentos. Ao encontrar Canaã e percebendo Sarai que não poderia dar a Abraão um filho para, a partir dele, daquele filho, construir uma nova raça na face da terra, chama Sarai, uma de suas servas, e lhe diz que deveria coabitar com o esposo Abraão. E neste ato, Abraão, com a idade avançada, não podemos seguir a idade cronológica imposta nos livros, textos da Bíblia Sagrada, uma vez que, na época dessas escritas, nós não tínhamos o calendário gregoriano de um dia com 24 horas, um mês alternando de 30 e 31 dias e um ano de 365 dias. Portanto, a leitura cronológica não corresponde à realidade daquele espírito, mas sabemos com certeza absoluta que Abraão tinha uma idade avançada e que, pelas leis fisiológicas, não poderia ser pai. Ao coabitar com a serva egípcia, ela consegue lhe dar à luz ao primeiro filho de Abraão, que se chamou Ismael. Ismael torna-se, assim, precursor daquela raça
que mais tarde chamaríamos de judeus. No entanto, Sara, agora já conhecida pela mudança da nomenclatura como Sara, a esposa de Abraão, diante das observações pessoais que ela fazia, por ser ainda semelhantemente a Abraão, um espírito em luta, em aprendizado na face da terra, ela busca diante de Abraão e pedindo a Deus, nosso Pai, que desse a ela o direito de dar uma vida, um filho para o esposo que tanto amava. E assim, Abraão, durante um ato de sono, mediunicamente desdobrado, ele recebe a orientação do espírito amigo daquele povo, que se chama Yahvé. Daí a confusão do povo hebreu de chamar a Deus, o nosso Pai, por Yahvé. Ele recebe a instrução dos espíritos amigos e de Yahvé que ele seria pai de um filho de Sara. E assim se processa aquele ato quando Sara lhe dá a luz ao segundo filho, Isaque. A criança cresce, torna-se um homem, um jovem ainda, porque a idade cronológica da época não corresponde para nós à realidade cronológica do hoje. E aquele jovem, numa manhã, é desperto pelo pai Abraão. E Abraão lhe diz: filho, nós vamos cultuar a Deus. Devemos seguir agora, neste momento, e louvarmos a Deus, nosso Pai. E assim, o jovem levanta-se e prepara-se para uma jornada onde iriam até um local descrito por Abraão. E ali fariam uma homenagem a Deus através de um holocausto de um animal. Provavelmente um cordeiro. Era esta a concepção de Isaque. E assim, quando eles partem, o jovem observa que os servos transportam as madeiras, mas não transportam o cordeiro. E ele pergunta a Abraão: como, pai, faremos o nosso culto a Deus? Onde está o cordeiro a ser imolado? E imediatamente Abraão responde: filho, Deus, Yahvé, proverá para nós o animal para o holocausto. E eles seguem, e num local apropriado, que séculos e séculos depois teríamos a ereção do templo de Jerusalém. Ali constroem os servos um pequeno altar de pedras, colocam a madeira e tudo preparado. Abraão volta-se para os servos e se refere: afastem-se, desçam e aguardem a minha presença e a presença do meu filho. E estando só com o jovem Isaque, ele amarra as mãos daquela pequena criança adulta e o coloca sobre o altar e busca o objeto de corte. E no momento em que levanta a mão, porque obedecia ele, Abraão, as ordens de Yahvé, para que o holocausto fosse o próprio filho de Abraão, ao levantar a mão, o espírito de Yahvé se aproxima e lhe diz: podeis parar, porque apenas testamos a tua fé, mas sobretudo estamos diante do direito de viver. O nosso Isaque tem e terá o direito de viver, e a partir deste direito ele fará a construção daquela grande raça que um dia
receberá o enviado que trará as novas palavras, os novos ensinos, a nova reforma. Este é o direito de viver que todos nós buscamos, mas que temos que compreender e realmente aceitarmos estes conceitos do direito e os conceitos do viver. Por direito, nós entendemos com os atos, as ações, os mecanismos, os comportamentos que nós podemos executar, sem que, no entanto, estes mesmos atos, ações e comportamentos venham a ferir ao próximo que está ao nosso lado. O direito, ele vai até o limite do direito do próximo. E esse efeito de nós compreendermos que o nosso direito vai até o direito do próximo é que dificulta a nossa existência de aprimoramento que estamos tendo em qualquer etapa evolutiva, porque não somos capazes, na maioria das vezes, de termos o correto discernimento de limite do direito. E quando nós nos apercebemos desse limite, nós nos envolvemos com o que nós chamamos o direito da jurisprudência, que é aquele direito dado pelo homem para o próprio homem, e não este direito que é dado pelo Criador, por Deus para nós. Criamos as leis do direito em cada país do mundo, em cada estrutura social, obedecendo primeiro às nossas próprias necessidades. Nós buscamos realizar, através do direito da jurisprudência, exatamente termos para nós a situação que melhor nos apraz. E com isso, nós não procuramos saber do direito do próximo. E não há lei humana perfeita. Em nenhum país do mundo nós vamos ter lei corretamente estabelecida dentro desse direito, semelhante à lei corretamente distribuída pela lei de Deus. Nós não temos esse aparato. E é exatamente por isso que, periodicamente, apesar do processo evolutivo que o planeta se posiciona a cada momento, nós vamos encontrar países, nações, estruturas sociais, onde o direito extrapola a sua condição e vai agir, evidentemente, no maior de todos, que é o direito de viver, impedindo, muitas das vezes, que o processo da vida se concretize, que permaneça como uma realidade de um avançar de qualquer um de nós na face da Terra. Então nós precisamos, como espíritas cristãos que somos, que já ouvimos o Evangelho, que estamos começando a viver o Evangelho, porque há essa nítida diferença no nosso comportamento entre o ler e o viver. Há uma diferença grande. O ler é doce, o viver é amargo, porque obriga-nos às reformas contínuas dentro de nós. Então, quando nós, como espíritas cristãos, colocados dentro de uma estrutura social e política que faz parte da nossa necessidade, nós temos que ter este embasamento do direito que Deus me oferece como uma lei natural, uma lei divina, e que no momento em que a nação ou a estrutura dessa nação implementa recursos para que o direito dessa jurisprudência venha a nos agredir moralmente e venha agredir a sociedade, tenhamos a condição de, dentro de nós, exercermos um movimento fluídico contrário, vibrando contrariamente àquela postura em que se busca criar naquele momento. E isso é extremamente sério, porque nós vivemos no planeta Terra
no iniciar a transformação moral. Estamos deixando de ser um planeta de provas e expiações para entrarmos no planeta de regeneração. Esse trânsito levará séculos ainda, mas se nós hoje não começarmos a alicerçar dentro de nós a vontade de que o direito real, que é o direito divino, se processe na nossa vida social e automaticamente se faça para a comunidade, nós não estaremos vivendo a doutrina que agora nos chega como Consolador prometido por Jesus. E aí vem o outro lado. Se nós estamos falando do direito de viver, nós temos que saber o que é este viver. Porque muitos de nós ainda se aprisionam no conceito errado de viver. Viver é um ato da vida. E se é o ato da vida, eu também tenho que saber qual é o conceito da vida. Se eu procuro o conceito da vida em um dicionário qualquer que a Terra possa me oferecer, nós vamos encontrar nitidamente que a vida é aquele período de tempo que vai do ato da fecundação, quando duas células sexuais antagônicas, uma com carga psíquica masculina, outra com carga psíquica feminina, trazendo a hereditariedade feminina e masculina, se encontram. E a partir dali eu começo a construir uma estrutura de vida para se manifestar na face da Terra, e que esse conceito também delimita o final desta vida com o ato da morte. Nós não podemos interpretar esse conceito desta forma. Vida para nós é diferente. Vida para nós não é esse espaço de tempo. Vida para nós é um espaço que teve o início, mas não terá um término. A vida é o espaço que eu tenho do momento em que eu, espírito, fui criado por Deus, simples e ignorante, para a partir daí, com as minhas próprias condições, com condições de ninguém, mas as minhas condições, através do meu livre-arbítrio, da minha consciência, da minha responsabilidade, do meu discernimento para o bem e para o mal, eu comece a processar a existência da minha vida, que será pautada em múltiplas etapas encarnatórias. Isto é vida. Então, quando nós falamos o direito de viver, é o direito que nós temos nesse momento da criação, que Deus nos fez simples e ignorante, com um direcionamento de determinismo que eu não posso fugir. Esse determinismo é a perfeição relativa. Não podemos definir agora a perfeição absoluta, porque não há capacidade nas nossas mentes de abrangermos essa perfeição total. Então nós fomos criados simples e ignorantes para atingirmos a perfeição relativa. Iremos viver porque temos o direito que Deus nos deu. E esse direito de viver dará para mim o modo, a forma operantes do meu comportamento nas diversas etapas encarnatórias. Sou eu que decido. E essa decisão individual, ela é feita por uma livre escolha através do amor ou através da dor. Nós vamos caminhar pelas experiências. Podemos galgar momentos de felicidade. Podemos ter momentos de infelicidade. Mas compete a nós realmente conquistarmos. E há um dado da misericórdia de Deus que nós não podemos deixar de avaliar. Quando temos o nosso processo encarnatório definido, cresce em nós, no espírito. Nós podemos até, em termos de exemplificação, hipertrofia, é uma montanha que eclode dentro de nós,
de um aspecto em que o princípio espiritual, ou o chamado princípio inteligente, transitou quando estagiava no reino animal, que é o instinto da conservação. Na hora que eu encarno, esse instinto de conservação, ele aflora, ele vem à tônica, pela misericórdia de Deus para conosco. Porque senão eu ia encarnar e a lembrança que eu teria do mundo espiritual, extremamente agradável para mim, principalmente nas etapas iniciais da vida espiritual, quando nós ainda não tínhamos tantos débitos, era uma alegria, era um prazer que nós sentíamos. Se eu reencarnasse nesse momento evolutivo e deixasse um mundo de perfeições relativas, eu sentiria o desejo de retornar àquela posição inicial. Então, por isso que hipertrofia um instinto que nós aprendemos lá no reino animal. Quando estagiamos formas primeiras da estrutura animal. Nós, vamos supor, em princípio inteligente, quantas vezes estávamos passando o trânsito da evolução em um animal em debelada correria por um prado, e que de repente esse prado terminava numa borda de um precipício. O animal, ele não é capaz de conseguir frear. Ele vai tentar de todas as formas frear o seu impulso, mas ele não conseguirá e cairá ribanceira abaixo. Guardamos isso inato no princípio inteligente. Aprendemos que quando estamos numa borda, como eu estou aqui, eu tenho o princípio íntimo da conservação que me impede de cair. E se eu vou cair, eu vou me defender. Nós sempre nos defendemos. Esse princípio tão grande no momento da reencarnação, que nos dá essa conservação do corpo, obrigando-nos ao evoluir do espírito, é que me faz dar a condição necessária para o vencer-se a cada um de nós. E começamos então. Só que nós, que somos espíritos comuns, que não temos uma bagagem ampla do passado em termos morais elevados, né? Não temos essa bagagem, nós reencarnamos e o amor não nos impulsiona. É a dor quem vai nos impulsionar. É o sofrimento que vai fustigar a minha alma para que eu possa dar o passo decisivo para esse avançar. E esse sofrimento, ele é motivo de estudo em todas as filosofias que eu procure. Todas elas tentarão responder para o homem o motivo do seu sofrimento. E quando nós começamos a ter um mensageiro do Cristo na Terra para implementar uma forma analítica de avaliação do ser, ele reencarna na Alemanha e começa a estruturar uma avaliação técnica e psíquica do indivíduo. Falamos de Freud. E ele cria, na sua obra magnífica de trabalho, uma página sobre o sofrimento. E que a gente vai procurar analisar para podermos entender como há essa preocupação em no sofrer eu encontrar a verdadeira realidade do meu viver. E eu poder dizer, eu quero viver. Eu tenho o direito de viver. Então Freud, ele analisa o sofrimento do homem em 3 posturas, em 3 posições. A primeira é o sofrimento decorrente de uma condição inalterável que eu nunca vou conseguir mudar, o fatalismo biológico da morte. Nós sofremos porque vamos morrer. E isso está inato.
quantos e quantos companheiros próximos a nós que nos dizem: eu tenho medo de morrer. Desde a minha infância, eu passei pela adolescência, o temor da morte, né? É violento. E nós sofremos, por antecipação, um fato que é biológico. Então, esta estrutura analítica, na maioria das vezes, ela procura colocar isto não para o momento da realidade que eu estou vivendo, mas para o futuro. Deixe para pensar na morte, não agora, mas daqui a 20, 30 anos, quando você já passou pelo cabo da boa esperança, como todo mundo normalmente, né, teoriza. Então esse sofrer pelo ato fatal da morte é inerente em nós, não há dúvida. Já a segunda forma do sofrer, de acordo com Freud, é exatamente aquele sofrimento decorrente das situações em que eu não posso impedi-lo, em que eu não posso tentar aplacá-lo. São as fatalidades, são as catástrofes que o mundo nos apresenta. É o terremoto no Egito, que era uma região onde nunca houve um terremoto. E ali mortes se sucederam, né, em decorrência do fator físico. Esse medo, inconscientemente, todos nós o possuímos. É aquela célebre história: tranca bem a tua casa, né? Olha se o gás está fechado. E a gente tem medo de que ao voltar a gente abra a porta, o gás está muito forte e a gente vai morrer intoxicado, né? É aquela célebre história: entrou no carro, né? É comum, a gente diz assim, é por causa da criança, não é nada, é porque nós temos medo de sofrer essa consequência. Baixa a trave, tranca tudo, o carro tem que sair com tudo trancado, né? Porque aí estaremos seguros de uma catástrofe que poderá ocorrer no intercurso da nossa saída. E finalmente Freud nos diz que há a terceira forma de sofrer. É quando nós sofremos pela ação comportamental do próximo. Quando ele nos fere, nos magoa, né? Ou nós nos sentimos feridos com o companheiro diante de situações em que não podemos resolver. E Freud vai aprofundado nesse sofrimento a ponto de dizer: é ele, este sofrimento, o mais penoso de todos, porque o primeiro é inalterável, eu não posso modificá-lo. O segundo, também eu estou sujeito a ele, independente da forma que eu viva. Mas o terceiro é aquele que eu nunca espero e que na realidade ele poderá ocorrer a qualquer momento, do próximo mais próximo ou do próximo que está um tanto quanto mais distante de nós. Mas Jung, que era discípulo de Freud, não concordando com estas colocações, ele procura a mitologia grega, a mitologia romana e o budismo para nos mostrar esse sofrimento. Então Jung, apanhando o sofrimento que Buda também descreve, ele mostra também que o sofrimento pode ter três causas. A primeira é o sofrer por sofrer. É aquilo assim: eu estou sofrendo porque eu vou sofrer mesmo, né? Eu sofro antecipadamente. É aquela célebre história. Bom, é fatal para todos nós um câncer. Sabemos que a idade cronológica facilita o aparecimento do câncer. Então hoje eu vou sofrer porque eu posso ter o sofrimento do câncer amanhã. Quer dizer, eu estou sempre sofrendo por antecipação. Já ele, Buda, também registra que a segunda forma do sofrer já vem como consequência de ações que nós executamos. Ações internas ou ações externas. Quer dizer, é o modo do meu viver e é o modo do viver à minha volta. O viver à minha volta tentando tirar o meu direito e eu com o meu viver tentando tirar do outro o direito de viver. Quer dizer, é um choque de contradições em que nós nos envolvemos e nos deixamos levar. E a terceira forma desse sofrer é exatamente o sofrer pela impermanência. Impermanência das coisas. Hoje eu sou dono do meu relógio.
né? Eu tenho um apego ao meu relógio que eu ganhei de presente da minha esposa. Então eu tenho que guardar, ele é carinho, ele significa muita coisa para mim. Coloco aqui no braço, saio ali fora e alguém e rouba o meu relógio. A permanência, quer dizer, foi muito pouca. Então esse sofrer pela impermanência, eu fico sofrendo para reter o objeto que está sendo motivo do meu registro naquele momento. Então nós não valorizamos a realidade nossa, nós valorizamos aquilo que nós temos. Eu tenho uma boa casa, mas eu sofro porque eu posso perder a minha casa, né? Ou eu não pago a hipoteca, ou porque há uma situação da natureza que leva a uma destruição, né? Eu tenho um barco, o meu barco pode afundar e começam a viver o sofrimento pela perda daquele objeto, ou daquele fato, ou daquela situação. E a doutrina espírita, ela é clara para nós. Ela nos diz que nós só podemos sofrer por duas causas. Ou esta causa está nesta vida, pelos erros que eu cometi, né? É aquela célebre história. Eu sou assaltado. E aí eu faço aquelas queixas todas, vou à polícia, reclamo, etc, etc. Sofro pela perda do impermanente que eu tinha na minha mão. Mas qual é a causa real? A causa real está nessa própria vida. Porque eu não procuro e não procurei anteriormente fazer algo para ajudar ao próximo que está lá fora. Para aquele que sofre, aquele que não tem casa, que está vivendo lá na favela, que não está tendo alimento, que o salário mínimo não dá para alimentar a ele, a esposa e aos filhos. Então ele vem me assaltar. Essa é uma realidade, quer dizer, uma consequência da vida atual. Não tenho que jogar isso para as vidas passadas e nem tampouco pelo meu mecanismo de ação. É o momento que eu estou vivendo. Agora, a segunda causa é aquela em que eu procuro e não encontro a causa. E se eu não encontro a causa, ela só poderá estar em vidas passadas. Mas, por favor, procurem. E procurem mesmo ao máximo, que vocês vão ver que a maioria das causas do sofrimento estão nesta vida. Poucas estão nas vidas passadas. Porque, eu estou tendo uma doença hoje, porque em outra vida eu agredi. Nada disso, foi nessa vida mesmo. Porque eu não me respeitei, eu abusei. Eu já trazia predisposição mórbida, então eu facilitei a eclosão daquele momento. Quer dizer, não tem tanto a ver com o passado. Eu poderia vencê-lo, eu tinha como vencê-lo, não fiz por onde. Agora, é lógico, se há um fator maior, agravante, em que a gente está sentindo a própria espiritualidade equivocada, interferindo naquela questão, é evidente que a causa não está nesta vida, está no passado. Ou quando o corpo físico me denuncia a ação lesiva do passado. É uma doença congênita, é um defeito físico, é uma anormalidade mental. Está me mostrando que é o passado o grande responsável por aquele sofrimento. Não evoluiu pela dor, necessito agora, nesse processo evolutivo do momento, com o direito que eu tenho de viver, de ter nele a chance de ressarcir o meu débito. Por isso que, diante desse instinto de conservação, diante das necessidades do sofrimento, nós vamos avaliar quais são aquelas vivências que nós podemos ter em que o direito de viver está em jogo. O primeiro deles, o primeiro ponto para avaliação, é quando nós, espíritos, calcetas que somos do passado, altamente devedores, começamos a nos envolver numa nuvem negra nos nossos pensamentos e começamos a metabolizar, isto é, hipertrofiar essa nuvem negra que nos recobre. A gente começa primeiro sentindo aquele clamor interno, que a gente não sabe o que é.
Tá lá dentro, aquilo tá assim, eu tô sentindo mal-estar, eu não sei dizer o que é mal-estar. Se a gente fala com espírita, principalmente neófito, eclosão mediúnica leva para a mesa, né? Esquece de perguntar o que está ocorrendo, o que está havendo, existe alguma outra coisa que a gente tem que procurar. A doutrina espírita é religião, é filosofia, mas é ciência, antes de tudo. Então eu tenho que ver, avaliar o global para me dar um diagnóstico da situação que o companheiro esteja vivendo. Ela não é uma situação de chutes em que eu vou marcar a cruzinha naquela resposta que está me satisfazendo naquele momento que eu estou vivendo. Então, aquela angústia começa. E aí a gente vai tentar perceber se a angústia está crescendo para um quadro de ansiedade, para um quadro de depressão, e vamos avaliar o psiquismo daquele companheiro. Naquele momento em que estamos avaliando o psiquismo do companheiro, não vamos levá-lo para a reunião de desenvolvimento mediúnico, mas vamos sim dar a ele um atendimento fraterno, o equilíbrio das suas forças. Nós não estamos precisando de médiums, nós estamos precisando de tarefeiros. Há uma diferença grande entre um e o outro. Então nós precisamos de preparar o companheiro para ele se equilibrar e voltar à sua vida de trabalho natural, de doação natural de si para o próximo que está chegando. Nós vamos dar um atendimento fraterno, o passe, a água frutificada, e vamos, evidentemente, colocar o nome daquele companheiro na nossa reunião mediúnica, para que, no momento em que haja esse atendimento fraterno, possamos imantar os companheiros equivocados que estão à sua volta para serem doutrinados na nossa reunião, num conúbio de amor. Nós vamos mostrar para ele que nós desejamos amá-lo naquele momento. É um esforço, é lógico que é um esforço. E depois, nós vamos continuar observando o companheiro. Se ele melhora, se a vida se mostra para ele como um sol em todos os momentos, nós vamos ficar felizes, porque o processo unicamente estava numa influenciação espiritual. Mas se ele permanece com o quadro mental fixado na angústia, na ansiedade, na depressão, continuaremos com o atendimento espiritual, continuaremos com o nome na reunião mediúnica, mas iremos sugerir que ele procure um atendimento técnico apropriado. Por quê? Porque há a injunção de um outro fator. Há uma agressão física naquele componente psíquico. E se eu não assim proceder, eu vou em toda ação que nós podemos fazer, porque não compete unicamente à casa espírita, porque aí é o grande problema nosso do brasileiro, que o brasileiro gosta de ver para crer, né? O espírita brasileiro adora o fenômeno mediúnico. Então é aquilo, eu preciso de que veja realmente a cura, para me dizer, aquela casa espírita é forte, aquela é fraca, porque não melhora ninguém. Então não é assim. Às vezes o companheiro não faz o esforço necessário para a sua reforma íntima. Não seremos nós, os tarefeiros da casa, que vamos carregá-los no colo às 24 horas do dia, porque nós vivemos 24 horas. Quando nós dormimos, a primeira coisa que a gente faz, opa, estou livre desse corpo, vou para onde eu quero. Eu vou para onde eu quero, ninguém me segura, né? Não vai ter Helena, não vai ter Márcia, não vai ter ninguém me vigiando, eu vou para onde eu quero. E assim é que nós fazemos. Então nele não há um momento de esforço de renovação. Então ele continua se impregnando fluidicamente daqueles ambientes. E a casa espírita, por mais que o faça, está fazendo, está doutrinando. Aí às vezes, quantas vezes nós que militamos na mediunidade, encontramos aquele companheiro equivocado, que retorna mesmo e diz assim, mas você fica protegendo ele, você não sabe quem ele é, você não sabe aonde ele vai, com quem ele anda, e às vezes a gente fala assim, tadinho, não sabe de nada, né, o espírito, porque ele é tão bonzinho, sai daqui, vai pra casa, vai da casa pro centro, do centro pra casa, como é que ele diz que tá andando pros outros? Está, porque ele não faz o esforço íntimo da mudança,
da mudança dos pensamentos e, consequentemente, continua vivendo nos ambientes pestilenciais que outrora também ele vivia. Consequentemente, não melhora. E isso tende a aumentar. E nesse momento, esse aumento contínuo do quadro depressivo, a influenciação espiritual se acentua. E eles têm, a espiritualidade equivocada, tem que tirar aquela grande hipertrofia que nós trazemos, que é o instinto de conservação. E como é que eles agem? Retirando de nós o instinto de conservação, hipertrofiando da mesma forma aquele instinto que nós trazemos dentro de nós, de sermos deuses. A gente se sente o máximo. Então eles jogam isso em cima de nós. Mas você, para que você precisa daquela casa espírita? Você é bobo, você pode se jogar, você pode voar, que você vai volitar. E eu acredito, né? A gente vai ouvindo aquilo, ouvindo tanto, que aquilo passa a ser mais importante do que eu me conservar. E eu perco nesse momento o direito que eu tenho de viver. E a porta que se me abre à frente é exatamente o suicídio. É a primeira manifestação que nós temos da perda desse direito de viver. E essa perda é inerente a todos nós. Está em todos nós, nas nossas mãos. Nós é que vamos decidir. E se nós todos acreditamos que estamos livres, que nós jamais sentiremos um envolvimento desta forma, que não suicidaremos, nós temos que lembrar que nós não sabemos quem somos. Não sabemos a época que teremos a nossa prova. Nós não sabemos se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui a 10 anos. Nós não sabemos nada disso. Então nós temos que viver na harmonia, em busca da harmonia, em busca deste equilíbrio íntimo. Então as pessoas dizem assim, mas é absurdo, eu vou viver 24 horas com o Cristo e para o Cristo? Sim, esta é a única chance que nós temos. Não há outra. Ou eu vivo para Ele e por Ele, ou eu não vou conseguir. Porque à medida que eu saio daquela porta, não acabaram os meus compromissos. Continuam me observando e vendo se realmente eu estou fazendo ou não aquilo que eu acabei de falar. E eles batem assim nas coisas e falam, epa, não é nada daquilo que você disse, hein? Você é terrível. E aí a gente vai, opa, mas que isso? Né? Eu preciso. Não, não basta. Eu tenho que viver o evangelho que o Cristo nos coloca. Mas fora esse jeito de viver que eu perco porque eu me deixo envolver, existe aquele outro direito que está lá, já começando pela jurisprudência, a tentar entrar novamente nas nossas leis, e que nós, como espíritas cristãos, devemos procurar, através dos nossos fluidos, demover esses companheiros equivocados, encarnados, que aí estão tentando modificar a lei. Falamos da pena de morte e falamos, aspas, o seu débito para com a sociedade. Ali ele está tendo uma oportunidade ímpar na sua vida, que é exatamente de parar. É o momento da parada, né? É o momento da reclusão do corpo, para que a mente avalie. Ah, mas não adianta, né? Nós observamos que os comportamentos são os mais variados, que as atitudes dos presídios deste país e de todos os países do mundo não referem-se a esta postura. Não nos importa, é o que nós temos hoje a oferecer. No futuro não haverá necessidade do presídio, porque aí eu estarei no planeta de regeneração e quiçá depois no planeta já de uma visão futurística do amor. No momento não, no momento eu preciso daquela postura de aprisionamento, para que o espírito reflita, tenha dentro de si a vontade de viver, e viver modificado. Se a existência dele termina no presídio, pelas intercorrências próprias e naturais da vida, sabemos que a vida não terminou, que haverá outras chances no futuro. Então não poderemos deixar que a pena de morte reassuma uma postura no nosso país. A mesma coisa com o aborto.
É um crime o infanticídio, porque nós estamos impedindo que o espírito retorne à postura inicial de uma vida para a recomposição com o seu passado. Se nós já o fizemos antes, pela falta do conhecimento, é evidente que a misericórdia divina aplacará em nós esta queima, este descompensado que nós estamos sentindo, e também aquele que saberá nos perdoar. E amanhã ele retornará novamente junto de nós, ou pela maternidade, ou porque chegou através da orfandade ao nosso lar. Então não nos importa. Mas nós, no momento em que temos a consciência desse fato, nós temos que realmente viver e exemplificar o porquê somos contrários à atitude do aborto. E mostrar o quanto há de necessidade de nós retornarmos a um corpo, a essas experiências redentoras. Mas, se fossem apenas estes os pontos finais do direito de viver, nós até que sairíamos até um tanto tranquilo. Mas existe um outro ponto, que também a cada dia tem tentado o homem em todas as suas formas, independente da sua estrutura moral e independente da sua estrutura religiosa, que é a eutanásia. É a vivência do doente terminal, em que nós não sabemos e não temos mais as condições de dar a continuidade à vida. Então nós apelamos para o corte desta vida, esquecendo que aquele aprisionamento que o espírito está tendo no corpo é oportunidade redentora para aquela alma. Porque a alma não é presa ao corpo, ela é livre, ela alça o seu voo. E nesta condição de alçar voo, ele é presente para ver aquele corpo, para avaliar aquele corpo que lhe serviu de morada há tanto tempo e agora não lhe obedece ao impositivo da vontade. Consequentemente, o espírito começa a refletir. Ele reflete no porquê daquele acontecimento. A visão espiritual se dilata. Ele toma conhecimento das suas agressões do passado. Começa a minimizar dentro de si aquelas angústias que ele trazia. E ele vai se acomodando lentamente a esse processo de troca entre a vida espiritual relativa que ele está tendo e a vida material também relativa daquele momento. E nesse interfluxo de energia, o espírito ganha condições para o seu avançar, para o seu desdobrar de emoções, emoções essas que vão se transformando gradativamente das perturbadoras para aquela visão otimista do amor. E a nós outros, compete-nos como profissionais de saúde, ou como cristãos que todos nós aqui somos, de estar ao lado, levar a palavra sim, porque o Espírito estará ouvindo. Nós vamos ler uma página, nós vamos dar o passe e vamos, na medida da nossa prece, doar o nosso amor que nós podemos doar para aquele espírito que está ali aprisionado, mas que é capaz de sentir e de viver o que nós estamos falando. E no momento da sua partida, em que se cessa esse aprisionar dos cordões fluídicos do perispírito que aloja o espírito ao corpo físico, ele avança. Ele avança porque ele compreendeu que a vida não era aquilo que ele antes conceituava, mas que a vida é este espaço de tempo. E assim nós vamos gradativamente adiante. Meus irmãos e meus amigos, viver é um ato continuado de sofrer, porque nós ainda não aprendemos que o amar é o deflagrar de todas as nossas emoções, quer do ontem ou quer do hoje, e que se agora impõe para nós o desejo de Jesus, o mestre maior das nossas vidas, que possamos com as nossas asas feridas seguirmos adiante,
num rio imenso que se abre, para que nós, nesse despertar das nossas almas, possamos dizer a esse mestre: aqui estamos, Senhor, com o desejo de viver, para que possamos revidar e termos a nossa vitória final. Que Jesus nos abençoe a todos, hoje e sempre. Então agora inicia-se a segunda parte dos trabalhos. E nós gostaríamos de pedir a colaboração mental de todos os companheiros, em que vão ouvir as músicas e junto conosco vão vibrar para que o trabalho da psicografia se faça na maior tranquilidade, na maior harmonia possível. Então a música Santíssima. Nós vamos ler algumas mensagens que aqui chegaram. Duas são dirigidas a alguém companheira da casa e uma é geral. Mãezinha querida, aqui estou, vivo e feliz ao seu lado, confortando-a hoje quando ontem foi impossível para as minhas condições. Não podia expressar-me em palavras e atos, pois tinha minha mente atormentada em decorrência do meu passado delituoso. Ouvi a sua voz querida, que em doce harmonia atingia-me o recesso do meu ser e dava-me a paz que intercorria com momentos de sono. Quando a sua voz chegava-me aos ouvidos, em forma de canção, tinha o conforto de suas mãos,
que em carícias acariciava-me todo o meu corpo. Mãezinha querida, hoje posso falar-lhe e agradecer-lhe tudo o que desveladamente dedicou para mim. Beijos, 1000 beijos do seu filhinho de sempre. Eu estou vendo. Daqui a pouco eu entrego, só um minutinho. Minha esposa da minha vida, perdoe. Perdoe as minhas faltas e os meus graves descalabros com relação à vida. Não procurei o direito de viver, vivendo apenas o fanal dos desejos e o faustio das emoções. Não ouvi os seus sábios conselhos e os seus delicados momentos de afeição. Posso ser considerado um perdedor, mas estou em busca de uma vitória. E a vitória será alcançada pelos ensinamentos vivenciados daquele que é o mestre dos mestres. Ainda não consigo soletrar ou falar o seu nome, e você compreende os meus motivos. Beijo as suas santas mãos. Também eu entrego depois. Filhos de minha alma, tarefeiros de Jesus, amor e caridade e casa do caminho. 3 pérolas encravadas na coroa do êxito do nosso 26º mês espírita das nossas queridas Cabo Frio e Arraial do Cabo. Diamantes reluzentes incrustados na joia da caridade que executam continuamente nessas paragens terrenas. Longa data demonstra-nos que esta área física um dia teria a cruz do Cristo, não no simbólico do crucificado, mas sim do libertador de nossas almas. Quase 5 séculos são decorridos desde que as naus estrangeiras aqui chegassem, trazendo o continuar do amor de Jesus. Neste momento de dor, em que a nossa morada terrena atravessa, as lições revividas do meigo Nazareno, através dos irmãos encarnados queridos que aqui, a nosso convite espiritual, aceitaram, para embasar os conceitos renovados, citando sempre as filosofias atuais do homem que, na realidade, correspondem às verdades daquele que foi e será sempre o médico de nossas almas, Jesus. Ofereceu-nos os amigos queridos pelos influxos amorosos da equipe espiritual a mostragem dos ensinamentos que incita-nos a todos, desencarnados e encarnados, a executar, como benefício para as nossas próprias almas tão sofridas e cansadas, esforços, as nossas almas sofridas e cansadas, os esforços e os revides dos irmãozinhos equivocados, em todo o período de preparação e no de execução deste mês de amor, apenas instituiu-se em evidenciar-se como um grande fator que nos impulsiona para as realizações terrenas. Tenham a certeza absoluta que em momento algum o amparo fraternal e sincero dos nossos pares deixou de ocorrer. Filhos de minha alma, a paz e o amor sejam as constantes nas vidas de todos. A ação e o clamor íntimo para a renovação do homem velho, sofredor e aflito, do ontem em busca do homem integral, que deixa de lado as imperfeições que o levam a ser o homem espelho, a procurar sempre a satisfação íntima e nunca encontrando-a. E neste momento em que este farol que nos acolhe irradia a luz do Cristo para todos os recantos da terra, e na certeza de que neste mesmo mecanismo de ação estaremos novamente reunidos no próximo ano, despedimos-nos, deixando as nossas vibrações fraternais e a paz que o Mestre Nazareno nos brinda hoje e quiçá sempre. Muita paz, Bezerra de Menezes.